No primeiro vídeo de óxidos, eu te dei uma definição de como eu identifico o que é óxido e te dei uma noção geral sobre a nomenclatura. Agora a gente vai começar a classificar. E aí você vai perceber que nessa classificação vai aparecer a nomenclatura, a característica do óxido e as reações químicas envolvidas. Tudo bem? Óxido molecular. Se é molecular, o oxigênio e o outro elemento estão unidos por ligação covalente. Óxido molecular. Ametal mais oxigênio. Até chamei de uma dica. E agora o pulo do gato. Óxido molecular, em geral, possui caráter ácido. Não pode esquecer. Agora, vamos começar a pensar em reações. Eu vou escrevendo reações e vou falando os nomes, tá bom? Devagarzinho junto comigo. CO2. Chama dióxido de carbono, beleza? CO2 mais água H2CO3. Olha que legal que eu estou fazendo. Quando eu pego o óxido e hidrato, eu obtenho um ácido. Por isso que eu estou te contando que ele tem caráter ácido. A gente já falou disso. Chuva ácida em ambiente não poluído. SO2 mais água H2 SO3. Peguei o óxido, hidratei e eu tenho o ácido. Dióxido de carbono, dióxido de enxofre. A gente já combinou isso. Aqui eu falo chuva ácida em ambiente não poluído, aqui eu falo chuva ácida em ambiente poluído. SO3 mais água H2SO4. O que eu quero que você observe? Que quando o óxido é molecular, em geral o óxido tem caráter ácido. Eu peguei o óxido, hidratei e obtive o ácido. Agora eu posso fazer o contrário. Dá uma olhadinha. Olha a dica que eu vou te dar. Eu posso pegar, por exemplo, o H2CO3. Tudo bem que é o ácido? Eu vou tirar água. Deixa eu apagar aqui que eu errei. Eu vou pegar o ácido e vou tirar água. Então eu vou desidratar. E quando eu desidratar, tudo bem que eu vou ter o CO2? Esse CO2, ele tem um nome bonitinho. Ele pode ser chamado de anidrido. Lembra que eu falei para você que às vezes uma mesma substância tem mais de um nome? Calma. Posso chamar de gás carbônico? Pode. Posso chamar de dióxido de carbono? Pode. Esse ácido chama carbônico. Eu posso falar anidrido carbônico. Quando eu uso o nome anidrido, eu estou dizendo que o ácido foi desidratado e me deu o óxido. O nome anidrido está dizendo para mim que esse óxido necessariamente tem caráter ácido. Posso te dar um outro exemplo. H2SO4. Tudo bem? Vou desidratar. Portanto, eu vou tirar a água. Eu vou ter o SO3. Tudo bem? E esse SO3, novamente, pode ser chamado de anidrido.
Então, o nome anidrido está fazendo referência a um óxido que necessariamente tenha caráter ácido. Então, o nome anidrido está dizendo que quando esse óxido se hidrata, ele ocasiona um abaixamento de pH. Então, quando eu falo anidrido nítrico, é um óxido que, quando for colocado em água, vai gerar o ácido nítrico. Quando eu falo anidrido nitroso, é um óxido que, quando for colocado em água, vai me gerar o ácido nitroso. Quando eu falo anidrido perclórico, é um óxido que, quando for colocado em água, vai me dar origem ao ácido perclórico. Ficou claro? Então, um óxido molecular, em geral, eu tenho o caráter ácido. Eu pego o óxido, hidrato, obtenho o ácido. Pego o ácido, desidrato, obtenho o óxido. Esse óxido que foi obtido por desidratação, quando ele vem de um ácido, ele é chamado de anidrido. Tudo bem? Vamos dividir aqui. E eu vou escolher duas reações. CO2 mais CaOH2. Tudo bem? Tudo bem que CO2 tem caráter ácido? Tudo bem que hidróxido de cálcio é uma base? Se o CO2 tem caráter ácido e o hidróxido de cálcio é uma base, não tenho dúvida, vai formar sal e água. Aqui eu vou fazer questão de colocar os estados físicos e os estados de agregação. Aqui é gás e aqui é aquoso. Beleza? Olha o que vai acontecer. Vai formar CaCO3 mais água. Lembra que eu dei uma aula para você numa dessas playlists, a de funções inorgânicas, e eu escrevi assim, força e solubilidade de sais? Lembra que eu contei para você que tem alguns sais que eu preciso que você saiba se eles são solúveis ou insolúveis? Carbonato de cálcio é insolúvel. Posso colocar uma flechinha para baixo. E isso é um precipitado. Lembra que eu contei para você que a reação química tem sempre um contexto? Posso te dar um contexto? Isso pode ser chamado de água de cal. A água de cal tem uma fase. Está junto comigo no laboratório. E aí eu falo para você assim, Joãozinho, faz um favor para mim. Vai lá e pega o frasco que tem água de cal. Aí você traz o frasco com água de cal, eu coloco num copo menor, que no laboratório a gente chama de um becker. Aí eu te dou um canudinho e falo para você, Joãozinho, por favor, assopra. Quando você assoprar na solução de água de cal, quando você está assoprando, o ar expirado é rico em CO2. O CO2 do ar expirado, olha que bonito, vai turvar a água de cal. O sistema vai deixar de ser homogêneo e vai passar a ser heterogêneo. Essa reação já caiu diversas vezes. Quer que eu te dê um outro contexto? Lembra que eu te contei que hidróxido de cálcio é muito usado para pintura de revestimento externo, que chama caiação? E que parede caiada foi caiada com um líquido branco, grosso, espesso, que chama leite de cal? Esse leite de cal é usado em revestimento externo, então com o passar do tempo a chuva deveria remover. A chuva não consegue remover com tanta facilidade, porque o que você passou no muro, na parede, com o tempo vai reagindo com o CO2 do ar. Forma carbonato de cálcio que é praticamente insolúvel em água. É que a água da chuva lentamente vai remover, porque a água da chuva é ácida.
por causa do fenômeno da chuva ácida. Como chama esse sal mesmo? Chama carbonato de cálcio. Tudo bem? Posso te dar uma outra ideia? Ou você não conseguiu escrever a reação direta igual eu escrevi. Então eu vou fazer essa reação em etapas. Tudo bem? Dá uma olhadinha. CO2. Aqui não está na forma aquosa, então tem água. Olha o que acontece. O CO2 pega a água. A água está aqui. E forma o H2CO3. Que eu acabei de escrever aqui. Esse ácido ele vai reagir com hidróxido de cálcio. Quando eu te ensinei a escrever reação de neutralização, como é que a gente combinou mesmo? 2H+, 2OH-, duas águas. Não foi assim? Vou escrever a fórmula do sal. O cátion vem da base, o ânion vem do ácido. Cadê o cátion? É o Ca. Cadê o ânion? É o CO3. Professor, qual das reações eu quero? Eu quero a soma das duas. Essas reações são chamadas consecutivas. Eu vou passar um tracinho. E vou somar. E eu quero que você observe que eu vou chegar na equação lá de cima. Dá uma olhada. O H2CO3 foi produzido, tchan, sumiu. Aqui foi consumido, tchan, sumiu. Eu tenho uma água do lado esquerdo, tchan, sumiu. Eu tenho duas águas do lado direito, tchan, sobrou uma. Vamos escrever a equação que sobrou? CO2... CaOH2 CaCO3 sólido, a flechinha que eu coloquei para baixo, que eu chamei de precipitado, e água. Professor, você mostrou para mim que eu posso escrever a equação em uma etapa ou eu posso escrever em duas etapas. Quando eu escrevo ela em duas etapas, o que eu estou tentando contar para você? Que a primeira coisa que acontece é que quando o CO2 é borbulhado na forma aquosa, ele interage com a água e forma o ácido. O ácido formado interage com a base, forma o sal e a água. Então essa reação de fato ela está ocorrendo em duas etapas. Mas às vezes quando você tem um pouco mais de jeito, um pouco mais de traquejo, você escreve a equação direto. O que eu preciso muito que você entenda? Óxido molecular em geral possui caráter ácido. O óxido molecular em água forma o ácido. O ácido desidratado me dá o óxido, que eu posso chamar de anidrido. O anidrido é o óxido que foi desidratado pelo ácido. Quando eu pego o anidrido e hidrato, eu sempre vou ter o ácido. O óxido de caráter ácido, com uma base, vai formar sal e água. E um óxido de caráter ácido, que você não pode esquecer de jeito nenhum, é o CO2 da atmosfera. Tudo bem? Chance, eu estou do seu lado.